de fontes consideradas fidedignas, mas que podem eventualmente conter aqui erros ou lapsos. As ideias, afirmações e conteúdos referem-se, neste caso, ao comunicador, eu que apresentei esta, ou que estruturei esta apresentação. No âmbito da Diretiva de Mercados e Instrumentos Financeiros, a segunda de janeiro de 2018, esta informação não possui qualquer caráter de research e a eventual utilização desta informação deverá uh, ser de uma forma crítica e não vincula a instituição, devendo o ouvinte ter a responsabilidade de analisar, ou seja, de uma forma crítica. Também aqui para vos referir que estamos aqui num ponto, aproveitava para referir que estamos num ponto do mercado um pouco similar ao que tivemos nesta fase de 2026, similar a 2025, em que a Europa também iniciou na parte das ações com um desempenho mais positivo que os Estados Unidos. Aqui a grande diferença provavelmente será com as mercadorias, sobretudo a parte do ouro e da prata, mas também, por exemplo, relativamente ao crude que temos hoje o Brent a fazer, a cotar aqui próximo dos $70 em máximo quase 12 meses. Também de notar que o dólar começou também novamente a depreciar de uma forma bastante um, com alguma agressividade. Um, aqui esta imagem reflete um bocado um, os grandes desafios que existem neste momento, a depreciação do dólar, a venda da dívida dos Estados Unidos e do Japão, a compra dos metais preciosos, também a manutenção aqui de alguma compra ou procura relativamente às principais tecnológicas. Hoje temos aqui a promoção de Microsoft a corrigir 11%, com algumas incertezas, sobretudo a parte do negócio da nuvem. Depois, alguns conflitos que já decorrem quase há 4 anos e outros a renovarem, apesar de haver aí um presidente que diz que já resolveu 8 conflitos, portanto, que seria do mundo se tal não tivesse a acontecer. Alguma inflação persistente, principal nos Estados Unidos, e relativamente ao emprego também aqui alguma pressão. O início deste ano, então, tem sido dominado por um forte alargamento do movimento positivo dos mercados acionistas, não tão concentrado nas 7 ou 10 megacapitalizações, com novos máximos dos Estados Unidos. Por exemplo, o S&P ontem testou os 7.000 pontos e um desempenho sólido na Europa relativamente aos fundamentais que apresenta, com maior dispersão, então, entre índices e setores. A liderança mantém-se naquelas 7 megacapitalizações e temas ligados à inteligência artificial. Contudo, observa-se aqui uma maior participação transversal aos diversos índices, com subida expressiva da percentagem das ações que estão acima das médias móveis de longo prazo, 100 e 200 dias neste caso. Em paralelo, os metais preciosos assumem aqui um papel central e relevante em novos máximos históricos, refletindo aqui uma procura por ativos reais. As ilhas soberanas, principalmente os Estados Unidos e Japão, introduzem aqui alguma volatilidade que convém, portanto, ter aqui também alguma atenção. Perspectivas para as próximas semanas perante esta apresentação de resultados que vamos tendo e que está a decorrer mais focado agora nos Estados Unidos e depois também dispersando para a Europa. Hoje também tivemos aqui a SAP a corrigir 15 ou 16%, que também mostra ou caracteriza o que é que está a ser a evolução da tecnologia, principalmente na parte dos softwares. Atenção aqui a 4 pontos que nas próximas semanas poderemos ver aqui fortemente influenciada por 3 vetores, como a apresentação da época de resultados, a evolução da política monetária e a dinâmica das taxas de juro. Na política monetária, provavelmente, a parte cambial também acaba por ter aqui algum impacto de uma forma indireta, portanto, é a política monetária mas e com algum ponto também na política cambial. Os resultados das grandes tecnológicas, portanto, serão decisivos para validar estas expectativas validadas, elevadas com que elas negociam e sustentar o atual prémio de risco. A Fed continuará aqui a confirmar a sua postura cautelosa. Ontem verificou-se no discurso
do seu presidente, com cortes adiados, mantendo aqui pressão nas yields de longo prazo. Ou seja, a Fed pode atuar aqui no curto prazo, porém, entre os 10 e os 30 anos, aqui dependerá mais da, da atratividade que estes riscos representam relativamente ao resto do mundo, como por exemplo o Japão e a Europa. Persistem os riscos geopolíticos, a parte das tarifas, embora não de uma forma tão agressiva como verificávamos entre abril e dezembro do ano passado, a parte da evolução da economia japonesa, nesta dimensão será mais a evolução da inflação, e da sua dívida pública, que é tão elevada, portanto, e a subida das taxas de juros podem aqui absorver algum oxigênio por parte do mercado. Portanto, podem gerar aqui alguns episódios da volatilidade súbita, então, sobretudo se conjugar a parte da dívida pública, ou da dívida soberana do Japão e dos Estados Unidos. O cenário central do investimento permanece, porém, construtivo na parte dos ativos de risco, falamos aqui na parte das ações, com retornos provavelmente mais moderados que no ano passado, maior rotação setorial e crescente relevância de estratégias de diversificação, incluindo matérias-primas e ativos reais, como forma de proteção, então, num ciclo mais maduro e assimétrico. E era este ponto que torna mais relevante esta informação da FactSet. Tudo o que vos estive a falar agora, tudo, nestes dois slides, é para dar um conjunto e para vos motivar ou estimular porque é que a FactSet se torna mais relevante. Se vamos olhar aqui para um conjunto de títulos destes principais índices, aqui verificamos a parte dos Estados Unidos e a América Central e aqui a parte da Europa e Ásia-Pacífico, podemos ver, por exemplo, que até às 12h52 de terça-feira passada, os ganhos acumulados num ano, portanto, em 12 meses, entre 30 de janeiro de 2025, minto, entre 28 de janeiro de 2025 e 27 de janeiro de 2026, o Nasdaq ganhava 22%, o S&P 15%. E os múltiplos eram de 25 e 36. Para dividend yields podem verificar 1,5%. A Europa, por exemplo, o Eurostock 50 tem um desempenho de 15,2% em 12 meses. Aqui a destacar, por exemplo, o IBEX, com price earnings mais baixos, ou seja, o prémio com que estão a negociar é inferior ao dos Estados Unidos e, obviamente, o retorno ou dividend yield tende aqui, de alguma forma, também a ser superior entre 2% a 3%. Ou seja, se houver uma dispersão das maiores tecnológicas dos Estados Unidos para uma diversificação para a Europa, o primeiro ponto é que trabalhamos com prémios inferiores ou múltiplos inferiores e dividend yields mais baixos. Se olharmos também para a China, neste caso relativamente a Hong Kong, o múltiplo é mais baixo e o dividend yield estará entre os Estados Unidos e a Europa, com um ganho acumulado entre 12 meses de 34%. Relativamente ao Japão, não é uma bolsa já que esteja barata, já comporta aqui algum prémio, com price earning de 22, portanto superior à Europa, e com um dividend yield que não chega a 1,5%. Basicamente, aqui tento fazer aqui mostrar que as Américas continuam a liderar os retornos com o Nasdaq e o S&P, e na Europa destaca-se o IBEX, o FTSE/MIB é o de Itália e o CAC de França. As avaliações são em média mais moderadas que nos Estados Unidos. Se observarmos as dívidas soberanas, as taxas de juros implícitas nos 10 anos, se olharmos para a referência da zona euro, temos que observar aqui a Alemanha, 2,87,5, por exemplo, que compara com os 10 anos dos Estados Unidos a 4,22. Provavelmente a Europa continua a apresentar aqui algum equilíbrio em termos das taxas. Se olharmos para a estrutura temporal,
portanto, dos 2 aos 30 anos, elas evidenciam aqui taxas mais elevadas, um, e com curvas maioritariamente mais inclinadas, portanto, a subir mais entre os 10 e os 30 anos nos Estados Unidos. Nos 10 anos, próximo dos 4,2 e nos 30 próximo dos 5%. Portanto, mostra aqui alguma pressão também, sobretudo nesta dimensão de longo prazo, que nos leva então a focar mais nesta dimensão até 2, 3 anos, com taxas provavelmente mais próximas daquilo que são as remunerações do Banco Central Europeu, ou então também relativamente às yields, aos dividend yields da Europa. Se olharmos também para a dimensão dos metais ou das mercadorias, é relevante então também observar que a prata valorizou 270%, o ouro 85%, portanto, isto até o dia 27, até passada terça-feira de manhã. Podemos observar aqui que o crudo continua de alguma forma a corrigir, mas o gás natural, com uma subida muito pronunciada em 12 meses, também fruto aqui o impacto das temperaturas mais baixas que se observam neste inverno. Nesta dimensão, ter alguma relevância, assume alguma relevância os metais preciosos e a parte da energia que, de alguma forma, mantendo-se o ímpeto comprador não só nos metais preciosos, mas também na parte do alumínio, ou, por exemplo, ou do próprio cobre, que em 12 meses tiveram valorizações de 20% e 42%, o níquel 18%, portanto, acaba de alguma forma também por ter um efeito de contágio, de arrastamento também relativamente à parte da energia. Adiciona-se a isto a parte geopolítica e se houver outra vez, algum foco de desequilíbrio no Médio Oriente, o canal de Suez começa a tornar-se novamente relevante e os preços do crude, então, começam a ter uma perspectiva diferente do que temos vindo a observar. Tendo referido, então, como é que fizemos esta evolução durante este primeiro mês de 2026, termos observado que os ganhos, os desempenhos nos Estados Unidos e na Europa mantêm-se de alguma forma robustos, mas os prémios nos Estados Unidos são superiores à da Europa. Agora colocava-vos mais o foco no conjunto de informação que cada um, daquilo que é relevante para esta apresentação, ou seja, olhar para os critérios, para a informação da FactSet, e aqui vou-me socorrer da plataforma que onde esta informação está disponível. Dê-me só um instante para ativá-la. Deixem-me só ver se eu consigo colocar-vos. Ok. Eu penso que já estão a observar a plataforma. Dê-me só mais um instante. Ok. Conseguem visualizar neste momento as janelas da plataforma GoLink Pro? O que foi deu aqui?
Eu penso eu penso que já devem conseguir observar. Agora estou ok, agora provavelmente só estou a mostrar uma janela. Aqui tenho, devem conseguir ver uma janela em que tenho um conjunto de instrumentos do Eurostock 600, ordenados provavelmente aqui pela capitalização bolsista em dólares, ainda sem imagem. Ok? Conseguem ver esta janela que começa, por exemplo, pela Louis Vuitton, seguida da Novo Nordisk, SAP e Hermès, certo? Conseguem ter essa visualização? Ok, muito bem. Ahm, dentro dessa visualização, eu posso alterar ahm, ahm, através, clicando com o botão do lado direito no topo de cada coluna, posso alterar a coluna, eliminar ou inserir. Neste caso, fui inserindo, por exemplo, inserir coluna à esquerda e vou selecionando cada uma destas colunas com informação que entendo ser mais relevante. Neste caso, tenho aqui a variação para esta sessão, tenho a variação até à data, significa o acumulado deste ano, neste caso é dos 29 dias ou das 18 ou 19 sessões decorridas, o desempenho a 6 meses, no acumulado de um ano e de 3 anos. Depois aqui tenho hierarquizado a capitalização bolsista em dólares, como há aqui títulos com diversas moedas, a Novo Nordisk em coroas dinamarquesas, um, outras provavelmente aqui também em zloty polaco, penso eu, mas a grande parte em euros. Portanto, para ter aqui um meio comum, está colocado como capitalização em dólares. Eu, movendo o rato, posso ver aqui também o crescimento das vendas a um ano, posso ver os ganhos por ação, sendo que os ganhos por ação estou-me aqui a referir ao resultado líquido a dividir pelo número de ações, um, os dividendos, ou seja, o dividendo relativamente, neste caso é o dividend yield, é o dividendo por ação dividido pelo preço da ação, o preço-alvo dos analistas, este é um dos pontos mais interessantes, porque tem aqui, recorre à base de dados da FactSet que alimenta esta dimensão. Ou seja, permite-nos acompanhar, por exemplo, a SAP, que hoje teve uma grande correção e fechou a 164,5. Podemos comparar com as análises da FactSet, que dá aqui um preço-alvo de 271,88 euros. Portanto, podemos verificar que há aqui um espaço de aproximadamente 40%
depois do mercado digerir esta informação e se recalibrar, ou seja, o conjunto dos investidores que pretende sair deste ativo e esta ação começar a ganhar outra perspectiva. Aqui também temos o retorno do capital próprio, ou seja, os resultados líquidos a dividir pelos capitais próprios, e aqui a relação entre a cotação e o valor contabilístico por ação, ou seja, permite-nos ver o prémio com que estão a negociar. Porquê é que foram selecionados estes? São medidas de avaliação relativa que permite ter aqui alguma comparabilidade relativamente ao setor ou a um determinado índice. Como é que eu posso fazê-lo? Se eu entrar aqui, posso filtrar esta lista, posso filtrar, por exemplo, pelo conjunto dos países, posso apenas, neste caso, posso escolher todos os países que aqui figuram ou posso só selecionar para Portugal. E nessa situação, por exemplo, podemos verificar que, neste caso, a EDP SGPS é que tem a maior capitalização neste momento, 21,5, seguida da EDP Renováveis, BCP, e podemos verificar também como é que foi a evolução das suas vendas, os ganhos por ação e, neste caso, o preço-alvo. Esta é uma parte interessante se eu quiser analisar, olhar, ficar aqui só com uma fotografia do que é o mercado português. Podemos também fazê-lo de outra forma, em vez de olhar para o mercado português, podemos olhar também, por exemplo, para, de uma forma mais específica, para o mercado alemão. Neste caso, selecionar aqui Alemanha e vou verificar aqui que a SAP, apesar da queda de 16%, como aqui se refere, tem uma capitalização bolsista de 267 mil milhões, portanto é quase similar ao próximo do PIB anual de Portugal. Teve um crescimento das vendas de 7,68, os ganhos por ação 6,28 €, o rendimento por ação é 1,43. Característico destas empresas que são capital intensiva, como as tecnológicas. A média dos preços-alvo é 271,88, outra informação não estará disponível. E aqui podemos só observar, por exemplo, relativamente a um determinado país. Também podemos fazer de outra forma. Depois de escolher o país, podemos observar apenas os títulos que estejam na principal bolsa, neste caso na Deutsche Börse. Podemos também escolher pelo consenso dos analistas, aqueles que têm o consenso só de comprar, sobreponderar, de ter, subponderar ou vender. Aqui, provavelmente, se eu quero abrir uma posição nova, provavelmente faz sentido só optar por estas avaliações. Ou seja, vou ter não só os preços-alvo dos analistas da FactSet, como as suas recomendações para comprar ou sobreponderar. Sobreponderar significa que tem uma ponderação superior ao peso com que está a contribuir neste momento para o principal índice, neste caso, relativamente ao DAX. E se selecionarmos de acordo com aqueles pontos, podemos verificar que há aqui um conjunto de instrumentos que continuam a merecer alguma relevância. Estava aqui a tentar ver se também se eu conseguiria aqui, exatamente. Posso selecionar também na parte fundamental, esta é a parte descritiva. Se eu for a parte fundamental, posso dizer que quero apenas os títulos que tenham como dividendo pelo menos 3%. E aqui, o que é que eu faço?
vou estreitar e vou verificar que o que ele vai fazer é, um, exatamente, ele vai-me dar os instrumentos que neste momento tem um dividend yield superior a 3%. Neste caso da Allianz, a Mercedes, a Volkswagen, fico com esta perspectiva. Clicando novamente e indo outra vez para a parte fundamental, podemos também fazer aqui alguma 10% provavelmente se calhar não faz tanto sentido, e se a taxa de juro anda à volta dos 2%, provavelmente, se referir 4% pode ser mais ajustado. Se for ter um dividend yield de 5%, significa que a ação está a desconto, ou seja, provavelmente o mercado não está a apreciar muito aquele tipo de risco relativamente ao enquadramento atual. Então, ordenando aqui pela capitalização bolsista, posso fazê-lo também, em vez de ser da capitalização bolsista, em função do desempenho dos últimos deixem-me ver, hierarquizar aqui, por a variação de preços, estruturar aqui pelos últimos, por um ano. Ok, e então vamos verificar que dentro deste conjunto de instrumentos, os que têm um desempenho positivo, portanto, conseguiram acompanhar os principais índices, há aqui um conjunto de títulos que provavelmente têm um desempenho favorável e aqui provavelmente poderia considerar entre os que estão a perder menos de 10% e os que estão a ter ganhos até, por exemplo, até 25%. Portanto, este conjunto de títulos pode criar aqui um foco para poder analisá-los e ver cada um destes instrumentos numa outra perspectiva. Já vamos ver, esta é a parte só do screening. Vou-vos mostrar depois como é que fazemos uma análise mais fina relativamente à parte das ações. Antes de fazermos essa mudança, só mostrar aqui também que na parte da análise técnica, aqui, deixem-me só abrir mais, tornar isto mais aberto, tornar mais ampla a pesquisa, mostrar tudo, o consenso também colocar em tudo, ok. Há aqui uma parte também que importa destacar, há aqui uma separação também por setores, é uma separação também que vem da FactSet, também é importante. Neste momento, ou se estando numa perspectiva positiva por parte do mercado, terá sentido olharmos para os setores cíclicos. Cíclicos significa que seguem ou estão mais correlacionados com o crescimento da economia e os de crescimento. Se a economia, portanto, se tornar com uma evolução mais complexa ou com crescimentos menores, provavelmente temos que olhar mais para as empresas de valor e defensivas. Por que é que eu estou a referir? Estou a fazer esta referência. Aí, provavelmente, se calhar já não faz tanto sentido olhar para as tecnológicas e, provavelmente, olhar para as empresas de saúde que habitualmente tendem a ser mais defensivas, ou, por exemplo, as empresas de telecomunicações, como também as empresas de consumo não cíclico. Provavelmente podem também revelar-se aqui de alguma forma interessantes. Para tal, seleciono o setor, vejo o conjunto dos títulos que eu consigo obter e, de alguma forma, também analisar o conjunto dos títulos que eu consigo obter. Portanto, observar aqui por setor também ajuda a ter uma perspectiva de como é que o mercado estará a evoluir. Portanto, voltando aqui ao conjunto de todos os títulos,
aqui o que poderemos fazer é ir aqui para a parte da análise técnica e procurar o conjunto, por exemplo, dos títulos que estiveram, estão a ter um retorno trimestral entre menos 20, não, até menos 20% e mais 20%. Ou podemos tornar isto mais apertado e, por exemplo, conjugar na parte fundamental, parte descritiva, estava aqui a tentar. Ficamos aqui. Ok. Conseguimos ter o conjunto dos títulos que têm tido um ganho balizado, mais ou menos equilibrado, tendo em conta aquilo que tem sido a volatilidade do mercado. Basicamente, o que estamos ou tentamos fazer nos últimos 10, 15 minutos é mostrar que, através da adição deste conjunto de filtros, que podem escolher por países, bolsas, por setores, ou refinando também por tipos de indústria. Portanto, tem aqui muito mais granularidade. Podem observar aqui de uma forma muito mais fina o conjunto de todas as indústrias aqui presentes. Podem abrir aqui mais tudo e dizer aqui. E aqui obtemos também mais elementos. E aqui conseguem ver o conjunto neste caso, das indústrias, podem ver dos setores, podem ver dos países, podem analisar também relativamente ao consenso dos analistas e à alteração dos ratings. Isto é uma ferramenta muito, muito útil que vos permite caracterizar um mercado, principalmente quando estamos a evoluir de uma perspectiva em que os ganhos não estão apenas ou unicamente concentrados só num conjunto de temas e há uma maior dispersão. E aí, para haver maior seletividade, fará algum sentido terem um foco nesta ferramenta para conseguirem encontrar alguns títulos e temas. Tendo referido isto, provavelmente fará sentido agora também vos mostrar a capacidade que a FactSet tem relativamente ao módulo também dos ETFs. E aqui, por exemplo, tem também diversa informação dos diversos ETFs, como por exemplo a variação do dia, 6 meses, um ano, ou acumulado até à data. Se vocês procurarem aqui alterar esta coluna na variação do preço, podem ver que tem aqui um conjunto de períodos ainda mais extenso, assim como também depois tem aqui um conjunto de informação também relevante, como por exemplo a notação da Morningstar ou a própria a classificação da sustentabilidade. Portanto, se quiserem estar a efetuar aqui uma verificação ou uma seleção, podem tem aqui um conjunto de campos em que podem refinar e dar um foco também a um conjunto de instrumentos que possam ter uma perspectiva mais realista. Por exemplo, não fará sentido estar a selecionar tipo ETFs que tenham tido ganhos, provavelmente, ou digo eu, superiores a 20%, mas, por exemplo, podemos selecionar aqueles que têm tido, por exemplo, perdas de 10% até 20%. E nesta perspectiva, podem verificar qual o conjunto de ETFs que estão disponíveis na plataforma e que, neste caso, possam ter aqui uma recomendação, por exemplo, da Morningstar mais positiva, ou seja, com 4 estrelas,
e uma classificação também mais construtiva. Aqui não existem tantos campos como vimos relativamente às ações. Na parte das ações, há aqui um conjunto de informação em que vai beber à base de dados da FactSet, como as recomendações dos analistas, se é para vender, comprar, sobreponderar ou subponderar, assim como também os preços-alvo. Nesta dimensão, temos um outro formato de poder fazer o screening relativamente a cada uma do conjunto dos instrumentos, relativamente às ações, por geografia, por índice, por setor e por indústria. E depois, perante aqui algumas das variáveis mais relevantes de avaliação relativa, como estivemos a ver a relação entre a cotação e o valor contabilístico, índices de retorno dos capitais próprios, portanto, dá-vos um foco para depois poderem analisar de uma perspectiva mais fina ou granular. Para vos mostrar a dimensão, vou tentar colocar aqui agora a parte das ações. Deixa eu ver se eu consigo. Mostrar-vos aqui. Ok. Eu penso que já mudou a visão geral do produto. E aqui, por exemplo, podem ver, neste caso, calhou a Altri. Deixem-me ver se eu consigo colocar aqui, por exemplo, a Galp. Ok? E aqui a vista geral tem os principais eu penso que estejam a ver uma imagem diferente neste momento, certo? Podem ver aqui a classificação, o preço-alvo que é dado pela FactSet, a evolução, e depois, quando entramos na dimensão da análise, temos aqui quantos analistas referem que é para comprar, quantos é que referem para subponderar, apenas deter, subponderar ou vender. Aqui diz qual é o preço-alvo, o retorno implícito e quantos analistas contribuíram para este título. Está aqui o símbolo da FactSet. Relativamente aos fundamentais, temos aqui também os ganhos por ação, neste caso em euros, se não tiveram, se for em percentagem. O LTM vai significar que é que se refere a um conjunto de 12 meses. Também refere quais são os ganhos por ação, o valor contabilístico, o rendimento dos dividendos, ou dividend yield, o rácio de pagamentos que vai para dividendos, o valor da empresa relativamente ao resultado operacional EBITDA e a volatilidade a 30 dias. Por exemplo, se vocês quiserem comparar com neste caso, ia dizer a Repsol, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, podem ver que o valor da empresa relativamente ao EBITDA da Galp é inferior ao da Repsol, portanto significa que tem algum espaço para subir. A volatilidade da Repsol, penso eu que seja maior, com 42%.
o rácio de distribuição de dividendos é muito elevado, no caso da Repsol é de 80%. Voltando então à Galp, vemos que a volatilidade é mais baixa, é apenas 23%, e depois também podemos ver os resultados por ano. De 2021, sendo o mais recente aqui à esquerda, vemos aqui o total das vendas, podemos ver que há aqui alguma estabilização próxima dos 20 mil milhões, resultado operacional próximo dos 3 mil milhões, resultado líquido de 1.000 milhões, total dos ativos a 6 mil milhões, portanto há aqui alguma estacionariedade, dívida líquida de 3,98, tendo em conta que a dívida líquida é quase 4 mil milhões, portanto é quase 3, o EBITDA é de 3 quartos desta dívida líquida, não é nada de desequilibrado, digamos assim. Olhando outra vez para a Repsol, podemos ver como é que esta proporção existe. Neste caso, a dívida líquida é o dobro do EBITDA, ou seja, o resultado operacional é metade da dívida total, ou seja, é uma empresa que trabalha com muito maior alavancagem. Voltando então também aqui à Galp, podemos verificar também qual é a relação entre a cotação e as vendas, ou seja, a capitalização bolsista e as vendas, os ganhos por ação, mostra aqui alguma evolução e estacionalidade próximo de de 1,5€, o dividendo por ação continua assim a andar próximo dos 60 cêntimos, ou entre os 60 e os 65, e aqui podemos ver que o retorno dos capitais próprios anda à volta de 20%, aqui que pontualmente em 22, com quase 40%. Na parte da profundidade do mercado, isto é mais para quem está a negociar e vê a totalidade dos compradores e dos vendedores. Aqui, a parte mais relevante e importante é nesta dimensão em que podem ver dentro, quer na parte da análise, mostra a classificação e o preço-alvo, volta a ter aqui essa informação agora com o conjunto dos analistas e qual é, tendo em conta também, podem ver a média dos preços-alvo e comparar com a atual cotação. E dentro dos fundamentais também tem aqui um conjunto de alguns dados em que conseguem ver relativamente à evolução das principais rubricas da demonstração de resultados, aqui do balanço. Há aqui um ponto que era relevante que não está disponível, que era o free cash flow, que é um dos pontos muito importantes que a maior parte de vocês pergunta por essa dimensão, mas essa não está aqui, não está disponível. Portanto, vimos então a parte do screening, vimos a dimensão vimos a dimensão por cada uma das ações. Vamos voltar então ao PowerPoint para podermos ver, poder partilhar convosco que dentro dos 8 principais pontos habitualmente pomos o desempenho, selecionamos o desempenho da cotação aqui em diferentes janelas de tempo, a capitalização bolsista em dólares para ter uma forma uniformizada com todos os títulos denominados na mesma moeda, ou seja, para haver alguma comparabilidade, ter o crescimento das vendas, os ganhos por ação, o rendimento dos dividendos, o preço-alvo dos analistas, o retorno dos capitais próprios e a relação entre a cotação e o seu valor contabilístico. Isto é algo que tivemos a ver há bocado. Isto são as diversas janelas que estão disponíveis para vocês poderem selecionar, como por exemplo, quais são os títulos a comparar com o consenso dos analistas, se é comparar ou se é ponderar por algumas principais praças.
ou países, um, como podem ter, por exemplo, relativamente aos títulos da Europa, de uma forma crescente, hierarquizada pela capitalização bolsista, aqui apenas aqui é uma visão mais focada de uma parte ou de uma amostra. Clicando com o botão do lado direito, podemos ter a visão geral do produto e assim aceder à parte da análise e dos fundamentais. Como já vimos, podemos ver também por trimestre, se estivermos a ver só anualmente, mas podemos comparar também trimestralmente como é que tem evoluído. Esta é das características, neste caso, tem a ver com os ETFs. Podemos ter aquela visão do produto relativamente à dimensão dos ETFs. Podemos lá voltar muito rapidamente também para... Voltamos na parte final e terminamos. Aqui podemos ter relativamente ao iShares MSCI World, que muitos de vocês têm em carteira, podemos ver qual é a repartição dos principais títulos. Aqui é o conjunto dos documentos, neste caso é o DIF, que pode ser gerado, que é importante para os obter. Como chegar ao explorador ou ao screener? Basicamente, é ir na janela de procura do instrumento e clicar em explorar screener e ele vai abrir então a janela onde vocês depois podem introduzir as diversas colunas. Então, a ideia é, por exemplo, poderem ter acesso ou criar uma visualização como esta, em que tem a distribuição da evolução do mercado acionista com os diferentes ETFs e tem uma perspectiva pela volatilidade, pelos meses em que tiveram ganhos, neste caso é relativamente a 2025, entre dezembro de 2025 e janeiro desse ano, quantos meses foram de perda, qual a volatilidade, o índice Sharpe, ou seja, o year to date, o resultado acumulado ajustado do ativo, do retorno sem risco, neste caso, utilizando, por exemplo, a yield a 10 anos da Alemanha e ponderando aqui pela volatilidade destes retornos, ou estabilidade destes retornos, e provavelmente conseguir criar um quadro similar a este, em que eu posso construir, por exemplo, uma carteira com 10 ETFs ou 10 ações, com o retorno esperado, o contributo de cada um deles, e criar aqui, então, um cenário central, bull e de alguma contração. E nesta perspectiva, criar aqui uma carteira com que possa navegar durante este ano de 2026. Antes de despedir de vocês, apenas para mostrar aqui a visão do produto aplicado à parte dos ETFs. Se eu colocar aqui IWDA, ok, podemos verificar que no índice global o conjunto de títulos que estão presentes com maior expressão dentro dos 10 primeiros devem ser americanos, são todos americanos. Algum título europeu, um ETF europeu que se que se recordem. Vamos ver aqui o iShares Core MSCI Europe e podemos ver, por exemplo, que relativamente à Europa temos aqui a ASML, Roche, HSBC e podemos ver também, como vista geral, qual tem sido a sua evolução. Podemos só cingir a um ano. O detalhe, os documentos, basicamente não muito mais do que
não muito mais do que isto. Temos aqui o year to date, a 1 ano e a 3 anos, e depois a classificação e retorno. Por exemplo, relativamente ao ETF ou SOX, por exemplo, podemos ver quais são os principais títulos que pertencem a este instrumento. Ou algo que vocês procurem, começando sempre por ETF, e, por exemplo, se escolherem Defensive, neste caso, podem verificar a composição, quais são os títulos com maior ponderação. Se, por exemplo, for relativamente às utilities, às World Utilities, podem ver quais são os títulos que estão aqui presentes. É interessante ver aqui a Iberdrola, a Enel, ou relativamente à banca. Interessante ver aqui os dois primeiros são espanhóis, o italiano, o VCP ainda não tem peso para surgir aqui. Portanto, há aqui pelo menos um nórdico aqui no meio. Portanto, há aqui um conjunto de informação que está disponível e assim termino esta apresentação. Reforçando que existe aqui um conjunto de informação que está disponível na plataforma que o banco suporta, e é um investimento ainda pesado anualmente que está a vosso dispor, para poderem utilizar sem encargos para o vosso lado. São ferramentas úteis para vocês poderem minerar, analisar o mercado, principalmente se o mercado tende a ser mais específico e deixa de ser tão genérico. Quando começa a ficar mais complexo a fazer dinheiro a partir de outros temas que não exclusivamente as megacapitalizações ou apenas ou as memes ou, por exemplo, relativamente às bitcoins ou aos materiais raros ou às mercadorias como os metais preciosos, provavelmente vamos precisar de um conjunto de ferramentas e que está aqui disponível na plataforma para vocês poderem utilizar. Pelo menos até ao final de 2026, esta informação está disponível relativamente à parte das ações e dos ETFs, para a parte dos fundos de investimento também, relativamente à Morningstar, deverá haver aí alguma informação, mas como não é um produto sala, não acompanhamos essa dimensão. Aproveitem esta informação que está disponível, é enriquecedora e também permite-vos tomar decisões mais informadas e com o risco mais ponderado e mais consciente. Esta apresentação deverá ficar disponível nos próximos dias no site. Se precisarem do PDF, entrem em contato com o vosso gestor de conta ou a gestora de conta, que partilharemos esta informação. Pronto. E assim termino esta apresentação. Estamos sempre disponíveis para qualquer tema ou questão. Aproveito para desejar um excelente ano. Ainda faltam 11 meses para acabar. Espero que este primeiro mês esteja a decorrer de uma forma bastante positiva e pronto, estaremos cá sempre para o que necessitarem e que possamos suportar. Partilhem connosco as vossas questões ou temas, tentaremos dar uma resposta. Uma boa noite e obrigado por terem acompanhado esta apresentação.